e falo aqui por ordem de antiguidade na Corte, o ministro Neff, o ministro Neff Cordeiro e o ministro Reinaldo Fonseca, dois integrantes da Casa que aqui hoje compareceram para falar sobre o direito penal na Corte. E a minha missão outra não poderia ser que não a de recebê-los em Minas Gerais, de dar as boas-vindas. Porque vocês precisam saber de uma coisa. Nós recebemos muito bem os nossos colegas. E por quê? Porque ser mineiro, eu sempre digo por onde passo, não é simplesmente uma questão de cidadania, é um status. E ser mineiro e cruzeirense, mais que um status, é uma grife. E vocês estão sendo recebidos hoje pela grife mineira. A propósito, Jair, Jarbas, belíssima gravata azul. Fica-lhe muito bem. E você tem razão com o número 4. 4 anos para o título mineiro. Ok? Nós temos 4 títulos a mais da Copa do Brasil e tem 4 décadas que o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro. O número 4 realmente é cabalístico. Como disse Sebastião Reis hoje, né, ligou, vamos almoçar, eu falei, não posso, porque eu estou em Belo Horizonte, estou em Minas. Mas o que você está em Minas? Bom, vou estar em Minas com o Reinaldo, vou estar com o Neto. O que você está fazendo em Minas? Olha, eu estou fazendo algo que você não tem condições de fazer, não tem competência para fazer. O que é? Comemorar o título de campeão mineiro. Você é atleticano, vai ficar almoçando no restaurante em Brasília. Mas, colocado isso, nós vamos começar o nosso painel. Eu gostaria, antes de fazer uma pequena reflexão. Nós vamos causar, nós, do Judiciário, vamos causar uma frustração enorme a esse sacrificado povo brasileiro se sustentarmos ou fazermos, brotar a esperança de que a Lava Jato é a solução do país, que o Judiciário é a solução do país. Nós estamos invertendo papéis. A Lava Jato, o Judiciário não é a solução do país, porque Lava Jato e Judiciário não formulam políticas públicas. Nós estamos achando que combater a corrupção resolveu o problema do Brasil. Primeiro, nós não somos instrumentos de combate, nós somos instrumentos de salvaguarda da ordem jurídica nacional. Juiz não condena, juiz não toma iniciativa de prender, se não for dentro do devido processo legal, no qual ele não é um agente ativo. Então, é preciso agirmos com muita responsabilidade para não frustrarmos, mais uma vez, a esperança de um povo que quer crescer, que quer desenvolvimento, que quer emprego, que é um governo de honestidade. A Lava Jato, ela cumpre o seu papel como qualquer outra operação penal, ou qualquer outra operação processual no Brasil, que é de restabelecer a ordem jurídica. Este é o nosso papel, restabelecer a ordem jurídica violada. E aí é preciso agirmos com grande dose de responsabilidade. É preciso parar com essa palhaçada comportamental que paira sobre a justiça brasileira, do comportamento inadequado do ministro da Suprema Corte ao juiz de primeiro grau. Nós precisamos deixar de querer ser protagonistas. Nós somos, sim, a esperança do povo na prevalência da ordem jurídica. E não somos a esperança do povo da correção do Brasil. A correção do Brasil importa muitos outros fatores que estão longe do alcance do juiz, do Ministério, do promotor, do procurador, ou de quem quer que seja que integre a comunidade jurídica. Nós temos um dever comportamental de trabalhar para que a ordem jurídica violada seja respeitada. E ao fazermos, ao punirmos dentro do devido processo legal
Aqueles que infringiram a norma, certamente estaremos colaborando no sentido de traçar pautas de comportamento. Dizer ao cidadão que a violação da ordem jurídica, quer no campo civil, quer no campo penal, sujeita-lhe a responsabilidade. E, se for no campo penal, é hora de também se entender que a pena de prisão importa única e exclusivamente a pena da condenação no campo penal. Única e exclusivamente na perda da liberdade. E daí não tem mais o que se fazer como estão fazendo. Não cabe a execração pública, não cabe acorrentamentos, não cabe divulgação de dados familiares, não cabe nada que não seja a aplicação da lei que diz: é entregue o réu ao Estado, cabe-lhe dar-lhe a proteção, tratar-lhe com dignidade e mais, prepará-lo para a reinserção na sociedade brasileira. Essa é a missão do Estado. Não discuto prisão em primeiro e segundo grau, não discuto se deve ser preso. Todos aqueles que violaram a ordem jurídica devem ser sancionados, mas sancionados dentro dos limites estabelecidos na Constituição e nas leis penais. Fora daí é panaceia que querem fazer do direito penal brasileiro. E eu chamo a atenção para as exaltações e para as deturpações de comportamento que, em último instante, ao fim e ao cabo, acabam por violar o prestígio e a seriedade do Poder Judiciário. E aqui a lição vale para os ministros do Supremo Tribunal, para os ministros do STJ, para os desembargadores e para, sobretudo, os juízes de primeiro grau. E muito mais ainda para juiz de primeiro grau ou para juiz qualquer que seja que utilize rede social. Não cabe colocar o seu posicionamento profissional, que deve ser exercido no processo, em redes sociais, em Twitter, Facebook, etc. É hora de parar com esse comportamento inadequado que sangra a imagem da seriedade do Poder Judiciário. Nós estamos com a missão ímpar. Reparar um dano enorme, não apenas o erário, mas à ordem pública. Um dano enorme à ordem jurídica, onde muitos contaram com a impunidade. E é preciso tomar cuidado com as críticas que se assacam contra o foro privilegiado. Porque se os senhores souberem o que eu sei, em que a baixa do processo à primeira instância, aí sim importa impunidade, como no estado do Amapá, os senhores certamente tomariam cuidado e verificariam caso a caso, antes de sair gritando por aí, de que o foro privilegiado é uma sede de impunidade. Até porque, no passado, não tínhamos crime na extensão que temos hoje. Não sou defensor do foro privilegiado, pelo contrário. Sou daqueles que entendem que todo cidadão deve submeter ao juízo natural, que começa com o juiz de primeiro grau. Mas é preciso tomar cuidado com o que se fala, com o que se alega, para não incorrer em levianidade. A leviandade é algo que compromete a seriedade dos membros do Poder Judiciário. Há casos em que o primeiro grau, em estados menores, sobretudo, com a pressão local política, é que inviabiliza a punição. E, de outro lado, foi, sem nenhuma dúvida, através de alguns do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que começaram a punição dos grandes políticos brasileiros, dos grandes empresários brasileiros. Portanto, o Supremo já manifestou, e já me parece uma questão definida, que o foro de prerrogativas, que é o nome correto, deve ceder para um outro entendimento, fazendo a releitura da Constituição. Que seja assim, que bom que seja assim, mas não vamos deturpar a história do judiciário brasileiro. Feito essas considerações,
eu acredito que nós podemos ouvir quem veio aqui para falar. Desculpe a invasão, mas eu vou começar por ordem de antiguidade. O ministro Neff, meu colega de magistério no IES, parece que o ministro Neff da Silveira, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, integrante da 3ª Seção e da 6ª Turma, ex-promotor de justiça, ex-juiz de direito, juiz federal, aprovado em primeiro lugar em 92, desembargador federal 2002 a 2014 e professor titular de processo penal na PUC e diversas universidades. Meu querido Neff, você tem a palavra para fazer a sua explanação. Parabéns. Eu tenho um material para passar. Está com vocês? Para ir passando, vou avisando. Tem aqui. Só tem que ligar aqui. Muito boa tarde a todos. Meu caro ministro Noronha, nosso corregedor nacional, futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, nosso amigo, uma pessoa que é vocacionada para a gestão, uma pessoa que é vocacionada para a realização dos grandes ideais deste país. É uma alegria poder participar deste evento em Minas Gerais, recepcionado por Vossa Excelência. Meu caro ministro Reinaldo, meu colega, meu amigo de tantos anos, uma pessoa que reúne duas qualidades extraordinárias para um juiz: a inteligência e a humildade. Sempre destaco isso, ministro Reinaldo, porque são qualidades essenciais para a magistratura, mas difíceis concretamente de serem conciliadas. E o ministro Reinaldo tem essas duas qualidades presentes. Meus caros amigos, colegas da magistratura, do Ministério Público, estudantes, nós estamos num tema que é o tema da atualidade e o tema que mais tem dado destaque à justiça e mais tem dado destaque à Justiça Federal. Por isso, a alegria de ver esse debate promovido pela Justiça Federal e promovido pela JUF, meu caro Roberto Veloso. Nós precisamos discutir aonde vamos e como estamos indo, para repensar destinos, para repensar o que podemos fazer para, eventualmente, até melhorar essa prestação da justiça. Venho com o ministro Reinaldo com a ideia de tratar de alguns aspectos de justiça federal, macrocriminalidade e, especialmente, a interligação com o Superior Tribunal de Justiça. O ministro Reinaldo é da 5ª turma, eu sou da 6ª, então acabamos tendo em conjunto uma visão do que é a jurisprudência criminal do Superior Tribunal de Justiça. Vou, até pela questão do tempo, mais rapidamente na parte inicial. É claro que vivemos um momento de ampliação legislativa do direito penal. Nós vivemos nessa democracia moderna a necessidade da proteção das minorias. Nós passamos a ter cada vez mais tipos penais de proteção coletiva, tipos penais mais abertos, tipos penais que pretendam diminuir essa sensação de temor generalizado. Nós, não só no Brasil, em todo o mundo, tendemos a fazer cada vez mais a criação de tipos penais, a elevação de penas, o encarceramento. E, paralelamente a isso, a essa ampliação fortíssima do direito penal, tratando de áreas que tradicionalmente eram resolvidas pelo direito administrativo, pelo direito tributário, pelo direito ambiental, além dessa ampliação fortíssima legal, passamos a ter um contraponto doutrinário também fortíssimo, porque é natural a resistência. O processo penal é um pêndulo que passa para um caminho mais de eficiência ou mais de garantias,
dependendo do que pretende a sociedade em determinado momento histórico. Não é nem possível dizer o que é certo ou errado, é o que precisa, é o que sente a sociedade com maior necessidade. E esse pêndulo caminha pela história do direito, num vai e vem contínuo, e no Brasil nós estamos vivendo um momento em que esse pêndulo tende a um lado maior da eficiência e de menor respeito às garantias. Não há como, e vimos até há pouco comentar nosso colega do Ministério Público, que o processo penal precisa ter as duas pernas, sim, da eficiência e das garantias. Mas é como uma balança. Não há como eu ter a eficiência máxima com as garantias máximas. E esse pêndulo vai sopesando eficiência e garantia dependendo do momento histórico. E é nesse contraponto de segurança e garantias que acabamos trabalhando. Temos, no Brasil, essa tendência de concretização de uma era da judicialização. O ministro Noronha falou muito bem que o judiciário não pode ser o responsável pelas políticas públicas, mas é cobrado. As respostas sociais estão sendo cobradas do judiciário. Desde questão certa ou errada em concurso público, que alguns anos atrás jamais imaginaríamos em decidir no judiciário, até reforma de presídio, a escolha de ministro de Estado, remédios que vão ser dados ou não vão ser dados à população, inclusão em cotas públicas ou não, união homoafetiva. O judiciário não é o legislador, ele não é quem detenha nem o conhecimento teórico sobre esses assuntos de políticas públicas, muito menos conhecimento orçamentário sobre essas políticas públicas, mas é cobrado. E como me parece, nós não podemos fechar os olhos aos mandamentos constitucionais, mandamentos que determinam a segurança pública, mas que também determinam respeito às garantias individuais, mandamentos que protegem o cidadão com promessas, ainda que promessas de otimização em saúde, em habitação, em tratamento com dignidade como seres humanos, e essas promessas são cobradas do judiciário. Nós vivemos um reclamo por respostas penais de urgência. Sempre é tradicional o direito penal essas necessidades de urgência na resposta criminal. Mas quando sente a população maior temor, maior insegurança, essa procura de respostas urgentes ainda é mais forte. E nós vivemos isso no Brasil. A hora que sai a primeira escuta telefônica, que não se sabe como, porque é sigilosa, mas aparece no Fantástico, aparece no Jornal Nacional, a hora que sai a primeira escuta telefônica, a população já espera que no dia seguinte a pessoa esteja presa, e se eventualmente demora o processo ou não vem essa pessoa a ser condenada, é culpa de alguém. Não se pode nem pensar que aquela pessoa fosse realmente inocente. É uma necessidade de urgência que acaba fazendo com que nós tenhamos uma necessidade de coragem aos atuantes no processo em todas as áreas, da advocacia, a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz, uma necessidade de coragem para qualquer caminho que ande na sua atuação. É preciso ser muito corajoso, sim, para processar, para ser imparcial e para condenar políticos e pessoas de grande poderio econômico. E é preciso muita coragem para soltar e absolver essas mesmas pessoas. A todas essas operações, temos a constante pressão econômica ou midiática. E nós precisamos trabalhar com isso. O advogado sofre com isso quando vai às ruas e é confundido com o seu cliente como se criminoso fosse ele também. O Ministério Público é cobrado por não ter uma atuação mais rápida ou mais eficiente em determinados processos, priorizando que há mais interesse público. E o Judiciário, desde a prisão provisória até a decisão final, inclusive agora discutindo, por exemplo, o momento de início da execução penal, todas essas etapas são objeto de constante cobrança social, que tem um lado muito bom, porque vivemos um momento em que nós pegamos um táxi, um Uber, e o taxista está discutindo sobre embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal. É um lado muito bom. Toda a sociedade se sente participando desse processo de justiça. Mas temos um lado muito ruim, que é
como disse o ministro Noronha, a leviandade de hoje em dia, especialmente leviandade nas redes sociais, em que cada um fala o que pensa, ou o que pensa, sem medir consequências, com criação de fake news, com provocações, em todas as esferas, atingindo promotores, atingindo juízes, atingindo colegas nossos, que tiveram até fotos falsificadas para parecer que tinham relações com determinados acusados. Enfim, é uma necessidade urgente de resposta. A mídia informa, e não podemos fechar os olhos, a mídia conforma, ela cria opinião pública. Nós temos, nesse foco de respostas urgentes, um destaque enorme da Justiça Federal. Por isso, os parabéns à JUF e à Justiça Federal por essa preocupação. E falo de casa, porque nós, né, ministro Reinaldo, somos filhos, tivemos uma carreira na Justiça Federal. É necessário realmente observar que, se for o prevalente, creio que foi o doutor Jarbas até que comentou, é uma questão que realmente, uma hora, vamos ter que repensar em algum limite. Porque temos realmente situações de enquadrar-se como conexão, voltando ao tempo de professor, ministro Noronha, conexão intersubjetiva por concurso. Todos os crimes ajustados pela organização criminosa, pela quadrilha, devem ser reunidas. Mas imagine o que é isso em 4 anos de gestão pública de um governador, de um prefeito, 8 anos, eventualmente. Nós vamos ter crimes que podem chegar aos milhares, se for corretamente feita a investigação. E aí o objetivo principal, que era da conexão da economia processual e do julgamento único, acaba se perdendo. Por ora, um tema que está tranquilo, sim, no STJ. Felizmente, a Justiça Federal tem respondido com eficiência, até um aspecto que eu vou comentar na sequência, mas que não deixa de ser uma preocupação. Eu até aqui de Minas, eu lembro de processos em conflito de competência que eu acabei mantendo. Haviam processos na jurisdição estadual e na jurisdição federal, praticados pelo mesmo prefeito, mas absolutamente separados os fatos, no tempo, nas circunstâncias. Vou reunir na Justiça Federal. Vai trazer mais confusão ainda. Mas isso acaba trazendo um destaque ainda maior à Justiça Federal. Felizmente, por essa excelente atuação da Justiça Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, gozam de uma imagem de eficiência e honestidade. Enorme essa imagem de eficiência e honestidade. Se transformam nossos colegas, por esse grande trabalho, em heróis. Se transformam em salvadores da pátria. E eu confesso que admiro muito a resistência deles, porque eu não faço ideia do que é entrar num restaurante e ser aplaudido, entrar num avião e todo mundo levantar para cumprimentar. É muito difícil manter a sobriedade, manter a humildade do nosso ministro Reinaldo numa situação dessas. E os colegas têm resistido ou tentado resistir a isso. Nós estamos tendo respostas que atendem à expectativa social. A sociedade vê essas providências rapidamente tomadas, desde prisão a condenações, como respostas que lhes atendem aos reclamos de justiça. E chegamos ao ponto até de, nas situações em que acontecem absolvições, por pessoas que são admiradas pela sociedade, aceitarem-se essas absolvições como sendo uma demonstração de justiça. O risco é o contrário. A quem não dá igual quantidade de soluções neste momento de condenações, de prisões, a sociedade dá a resposta inversa, associando juiz, associando quem dê manifestação contrária, como se aliado fosse da corrupção, como se contrário ao Lava Jato fosse. Quando todos estamos, na verdade, fazendo o justo, seja para condenar, seja para absolver, seja para pedir a condenação do Ministério Público, no Ministério Público, ou para pedir a absolvição. Caminhando mais rapidamente pelo tempo, é necessário, sim, fazer priorizações de gestão. Nós vivemos uma realidade em que o Ministério Público já discute, por resolução do Conselho Nacional, uma implantação no Brasil do princípio da discricionariedade, da barganha. Confesso que, pessoalmente, eu sou muito favorável à oportunidade, muito favorável à barganha, mas não por essa via de resolução.
mas é algo que está em discussão no Supremo, vai ser resolvido. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos em vigor a obrigatoriedade penal. Todos os crimes, todas as contravenções noticiadas devem ser apuradas em investigação, em processo, com condenações, e nós vivemos uma realidade em que fingimos que processamos a todos por todos os crimes, quando isso é impossível. Nessa situação, nós precisamos, sim, assumir a priorização do que é mais relevante. Se possível, por critérios objetiváveis, seja pelo quantum do dano, seja pelo tipo penal a ser perseguido, algum critério precisará ser definido. Curitiba, por exemplo, teve um grande destaque na Lava Jato, porque o juiz Sérgio Moro ficou somente para processos da Lava Jato. Já no tribunal, o Gebran, estou vendo a Sarisa aqui, minha colega, especialista na área já desde tantos anos, do ministro Dipp, Encla, já no tribunal, o Gebran não está com atribuição exclusiva. No STJ, o ministro Fischer não tem qualquer diferenciação de distribuição. É preciso pensar que existem processos que não merecem, com o máximo respeito, o mesmo tempo de dedicação e a mesma prioridade que outros. Não podemos fingir que todos os processos são iguais, e volto a dizer, não pelo nome, não pelo interesse político ou da mídia, mas por critérios que possamos objetivar. É preciso, claro, continuar o que estamos fazendo aqui, e vi um temário excelente neste congresso, especializando juízes, especializando assessoria, Ministério Público, a polícia. Eu lembro que nós vamos ter, por exemplo, amanhã o Dr. Vladimir Aras, tratando da questão dos contatos internacionais, e eu lembro que isso era quase que privilégio de autoria de alguns. Alguns conheciam como fazer e utilizavam daí mais fortemente. A grande massa dos juízes federais, do Ministério Público, da Polícia, não sabiam utilizar essas comunicações internacionais para a busca de provas, de informações. É preciso especialização. É preciso divulgação da experiência, a troca de experiência, a divulgação de estudos. Quem mais trabalha com macrocriminalidade nos dias atuais, na última década, é a Justiça Federal. Mas quem mais escreve, quem mais publica, não são juízes, não é nem o Ministério Público, normalmente são os advogados, e não é crítica, é um mérito deles, estão fazendo essa divulgação das ideias, só que na hora de se estudar nas faculdades, na hora de citarem precedentes, pouco será citado do Ministério Público, do pensamento de atuantes nesta área, pouco será citado de juízes. É importante que se pense nessa divulgação. Nós teremos, nesse desafio de gestão, a necessidade de respostas institucionalizadas, e aqui eu trago até uma provocação à JUF e às associações várias de Ministério Público, juízes federais, de que nós vivemos uma realidade, como disse o ministro Noronha, em que as mídias são muito utilizadas, a imprensa é muito utilizada, e eu até admito que seja uma nova forma do agente do Poder Judiciário, seja juiz, seja promotor, seja delegado. Mas talvez até pela minha formação, já como estou nisso há uns 30 anos também, eu tenho dificuldade em ver o juiz falar à imprensa e fazer provocações para mudanças de leis, para fazer provocação em quem votar nas eleições, fazer provocações de mérito, e jamais poderá, aí já ferirá até a Lomance, falar sobre processo em andamento com ele e com outros juízes. Embora, como diga o ministro Noronha, isso é uma lição que deva vir do Supremo ao juiz substituto mais novo da carreira. Nessa situação, as associações são as vozes dos juízes, as associações são as vozes do Ministério Público, dos delegados. Se um juiz ou outro fala, correndo até risco pessoal, melhor é que fale a associação. A associação pode, sim, falar não só na defesa dos juízes, mas promovendo, sim, o debate de como deverá ser a alteração legislativa, quais as propostas são mais interessantes ao país, e aí isso precisa ter o devido destaque na imprensa nacional. A associação tem que buscar falar e ser ouvida. É a voz de quem não pode falar. As provocações de mérito, inclusive, também. Não vejo sentido em nenhum agente do judiciário
vir defender a sua posição. Por que eu decidi assim ou não decidi de outro modo? Ele fez isso na motivação da sua decisão. Mas, havendo a necessidade, e normalmente está existindo essa necessidade, alguém deverá sustentar os argumentos existentes quando combatidos na imprensa, quando combatidos até por outro integrante da esfera do Poder Judiciário. Nós temos, além de desafios de gestão, desafios enormes de jurisdição. As garantias processuais permanecem intactas. Eu vi esses tempos, já não é nem tão recente, circulou pelos meios das mídias sociais, uma propaganda de curso preparatório para concurso, que todos, a maioria já deve ter visto. Seja um herói, seja juiz federal, seja procurador da República, salve o Brasil, algo assim. Aí eu olhei aquilo, isso é concurso para Batman? Isso é preparatório para ser super-herói? Os juízes, os promotores, os integrantes da Polícia Judiciária precisam ser heróis na coragem de fazer a sua função. Não são os responsáveis, como disse o ministro Noronha, por acabar com a corrupção no Brasil. Não são os responsáveis nem sequer por alterar leis criminais. A associação, sim. O juiz, na sua função, vai julgar pelo processo. Como vocês, quantas vezes eu cheguei no fim de um processo e vi provas para condenar, provas para absolver, caminhava num sentido? Não, eu estou na dúvida. Se eu estou na dúvida, eu vou absolver. Vou para o outro. É a típica marca da imparcialidade. Se eu começo um processo já convencido que eu vou condenar, algo está errado. Se eu tenho no processo contato com a polícia, com o Ministério Público, em que, com o máximo respeito, se chega num momento em que o delegado ou o promotor bate na minha mesa e fala, doutor, como a gente combinou? Combinou o quê? Que ponto nós chegamos? Aí não é possível mais imaginar imparcialidade. Tenho certeza que esse alerta de risco é algo que passa na cabeça de todos, e espero que continue assim. Sou pena de, sem querer até, sem fazermos um raciocínio de consciência, algo mesmo inconsciente, acabamos chegando a um ponto de perder essa imparcialidade necessária ao processo. A motivação que acaba conformando se está ou não o juiz imparcial não pode ser jogo de palavras. Deve ser manifestação de quem realmente se convenceu pelas provas do processo. Precisamos trabalhar em tipos penais ainda de limitação. O STJ está trabalhando nisso, por exemplo, crimes de cartel, crimes ambientais, gestão temerária, são tipos penais novos, em que ainda temos muita discussão sobre o enquadramento. Precisamos fazer, todos nós, o acompanhamento de precedentes, sob pena de acabarmos tendo anulação de processos por mudança de orientação jurisprudencial que não estejamos acompanhando. E, para isso, é necessário que o próprio Supremo Tribunal Federal siga seus precedentes também. Nós temos uma situação até um pouco tranquila, porque o STJ tem também atendido essas expectativas sociais. Está mantendo prisões, está mantendo a validade de processos, está mantendo, inclusive, a competência. Quando o processo estava da Lava Jato só em Curitiba e foi para o Rio de Janeiro, houve reclamos sociais. Veio o juiz Bretas e trabalhou muito bem, se acalmou o reclamo. Em Brasília, a mesma coisa aconteceu. Mudou o juiz, havia o medo de que o novo juiz não fosse tão bom. E aonde estão indo os processos, os juízes estão, o Ministério Público correspondente, estão trabalhando bem. Agora, o único cuidado que eu volto a alertar é que nós não podemos viver um clima de fazer justiça pelo resultado estatístico de condenações ou absolvições. Não podemos nem ir ao caminho que pretende a sociedade de que todos vão ficar presos, de que todos devem ser condenados, porque isso será uma solução caso a caso, e tampouco podemos ir para o caminho inverso, que tivemos crítica recente de que o STJ deveria ter abolido a sua terceira sessão, porque não dava habeas corpus, não dava procedência ante pedidos de ilegalidade de prisões. A justiça não se mede por estatística de condenação ou absolvição. Precisamos dar prioridade e destaque a julgamentos de interesse coletivo. A quinta turma foi julgar o processo do habeas corpus do ex-presidente Lula,
televisionou, porque havia interesse enorme e achou que era relevante transmitir de imediato as suas manifestações para a sociedade através da TV, da TV Justiça do próprio STJ. É preciso dar destaque, é preciso dar prioridade. Volto a dizer, cheguei no STJ com 14 mil processos, agora, felizmente, já estou com 2 mil e pouco. Mas não posso dizer que todos os processos são iguais. Eu sou, por exemplo, relator das Zelotes. Uma hora essas Zelotes vai me dar um problema enorme. A hora que vier, eu vou ter que dar uma prioridade para esse tipo de processo. Não podemos, por hora, eu até não descarto em termos de lei. Não sou contra previsões diferenciadas de proteções penais e processuais a situações que, por lei, se considerem mais gravosas. O direito penal do inimigo, Silva Sanches, a terceira velocidade. Mas, por lei, na justiça eu não consigo admitir, e até agora acho que o ministro Reinaldo também compartilha da ideia, não se julga diferente Lava Jato de qualquer outro crime. As garantias são as mesmas, a forma de tramitação tem que ser respeitando o devido processo legal, fundamentação de prisão, dosimetria, não temos um direito destacado. E nós seguimos a jurisprudência superior do Supremo Tribunal Federal e a nossa mesmo, do STJ. Constantemente acontece de ficarmos vencidos e seguimos a decisão da maioria. A maioria sábia, sabe ao menos no ponto de definir o que entende a Corte. Definiu a Corte determinado tema, não há mais como pretender, por vaidade, ainda que intelectual, a mantença da sua posição pessoal contrária. Ou seja, macrocriminalidade é o maior mal social, não há dúvida. Por isso, a preocupação internacional do direito penal exige uma resposta equivalente, mais célere, mais eficiente. É difícil, volto a dizer, por jurisprudência, embora possa ser defensável, mas é difícil sustentar uma jurisprudência diferenciada para determinada categoria de crimes ou agentes. Por lei seria possível. É necessário especialização e gestão prioritária. É necessário saber que a mídia está servindo de formação e conformação e que é um instrumento que pode ser usado, volto a dizer, especialmente por representações de juízes. Foi uma abordagem panorâmica, rapidíssima, mas mais até um desabafo em cumprimento a quem faz justiça, e a justiça que é mais esperada por esse Brasil. Se não acontecerá realmente a mudança do país pelas decisões judiciais, o judiciário está fazendo a sua parte. O Ministério Público, a sociedade, estão fazendo a sua parte em tentar fazer o que é melhor. Vamos seguir neste caminho, não de justiça cega, não de heroísmos, mas de fazer a melhor justiça, porque, havendo prova, com seriedade, com celeridade, a eficiência será realizada e todos aqueles que tiverem comprovado no processo desvios aos cofres públicos, crimes que afetem o coletivo, precisam e serão devidamente responsabilizados. Foi um prazer tratar com vocês, falar, trocar ideias. Foi um prazer, ministro Noronha, estar na sua terra aqui. Minas Gerais é belíssima. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora vamos ouvir o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é ministro superior do Tribunal de Justiça, muito conhecido na primeira região, foi juiz federal da primeira região, desembargador no Tribunal Regional Federal de Brasília, da primeira região, portanto, já conhece Minas, mas deve ter ficado surpreso cada vez que vem aqui. Minas está mais receptiva do que nunca, possuidor de diversos títulos acadêmicos, que a essa hora da noite, pela já seu vasto currículo e conhecimento de todos aqui, eu vou dispensar a leitura e vou
vou lhe passar a palavra e dizer mais uma vez, né, prazer de receber esse belo paranaense aqui, com essa cultura toda, e receber também aqui um colega do Maranhão, né? Minas continua sempre sendo o modelo do mundo. Portanto, aqui nasce o Oceano Atlântico. Aqui em Minas nasce o Oceano Atlântico, que é o Rio São Francisco, que abastece. Se represar o Rio São Francisco, não temos mar. Portanto, aqui nasce as ondas do mundo. Ministro Reinaldo, Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa noite a todos. É uma honra e uma satisfação voltar ao Estado de Minas Gerais, porque as Minas Gerais constituem, sem sombra de dúvida, ministro Noronha, um país dentro de um grande país, de um continente. Eu sempre digo que Minas Gerais, em Minas Gerais temos vários estados, várias unidades federativas, e o que faz bonito em Minas é exatamente porque ela é a síntese do país. Aqui nós temos o Triângulo Mineiro, né? Temos Juiz de Fora, com uma relação forte com o Rio de Janeiro, Triângulo com São Paulo, o norte de Minas com o Nordeste brasileiro, e Unai e Paracatu, com uma relação tão próxima com aquela área que eu, ministro Noronha, a futura ministra desembargadora Mônica Cifuentes, adotamos também como nosso, que é o Centro-Oeste. Eu quero cumprimentar o ministro Noronha, não só pelo seu passado como magistrado, mas também pelo seu passado no Banco do Brasil, que demonstrou e forjou esse magistrado gestor que é o ministro Noronha. Eu também sou cria do Banco do Brasil. Meu pai, tal como o ministro Noronha, era do Serviço Jurídico do Banco do Brasil, e meu pai criou uma bela família de 7 filhos, né? Portanto, somos também filhos do nosso Banco do Brasil. Quero cumprimentar meu queridíssimo amigo Nef Cordeiro, que durante quase 2 décadas estamos já trabalhando na construção de um novo modelo para o judiciário, não um modelo alternativo, mas um modelo natural, fundamental, que é a construção de uma cultura da mediação. O ministro Nef, além de ser um especialista na área penal, é o precursor na Justiça Federal, junto com mais 3 ou 4 colegas, pelo caminho da mediação dentro de um contexto tão impressionante de 109 milhões de processos. Quero cumprimentar também a Justiça Estadual, na pessoa do desembargador Afrânio, e dizer que também fui juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, e depois de mais de 2 décadas na magistratura federal, tive a oportunidade de voltar a julgar na área penal a matéria da Justiça Estadual e verificar, nesse meu passar de olhos, como os dramas humanos se agravaram. Por isso, quando falamos de macrocriminalidade, não podemos deixar de pensar na criminalidade como um todo. E na criminalidade que enseja dramas humanos e que, numa criminalidade que torna o país, não terceiro mundo, mas talvez o 5º ou 6º mundo. E isso tudo tem, sim, uma relação muito forte com a macrocriminalidade. O direito penal foi pensado corretamente para ser... O direito penal foi pensado para ser não a solução para todos os dramas humanos, mas como uma última razão. E por isso nós dizemos que o direito penal segue o princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade.
E é verdade, sim, os dramas humanos, tal como na cultura da mediação, devem ser solucionados por outras áreas do conhecimento jurídico, por outras áreas das ciências sociais. E deve vir para o judiciário apenas aquilo que efetivamente não foi transacionado, que não foi mediado pela própria sociedade. Isso é um trabalho muito difícil. A minha fala, ela não é uma fala, doutor Robalim, e aí eu homenageio o Ministério Público Federal. A minha fala, doutor Jarbas, e aí eu homenageio o Ministério Público Estadual, esse grande Ministério Público. Não é uma fala pessimista, é uma fala otimista. É uma fala otimista porque estamos construindo um país melhor. É uma fala otimista porque estamos realizando uma promessa constitucional do abandono da mera declaração de direitos para a construção de um mundo de direitos fundamentais efetivos. E isso, na área penal, é reavivar a justiça, sim, restaurativa, é reavivar a cultura dos direitos humanos e a humanização da aplicação do direito penal. A macrocriminalidade não destrói aquilo que foi construído por nós, operadores do direito, ou como alguns preferem dizer, atores do direito e não operadores. A cultura da equidade e a busca incessante da igualdade. É preciso lembrar que a realidade brasileira, dentro dessa cultura da macrocriminalidade, a macrocriminalidade tem que ser inserida dentro de uma cultura de judicialização no Brasil. Chegamos a 109 milhões de processos. Isso faz parte, não somente de uma cultura de judicialização pulverizada, de uma judicialização da vida, como diz o ministro Barroso. Mas isso faz parte, efetivamente, do exercício da cidadania decorrente de uma Constituição cidadã, que foi a Constituição de 88, e da função de cada um de vocês no processo de construção de um Estado democrático de direito. E o erro está na origem, né, ministro Nefe Cordeiro, a origem de redescobrir a cultura de um diálogo para aquelas questões que não precisam chegar ao judiciário. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque isso não está descontextualizado com a gestão do judiciário como um todo. Somos 18 mil juízes hoje. Temos um congestionamento de mais de 70% na Justiça Comum Federal e Estadual. Precisamos rever uma cultura em que o judiciário se ocupa, um terço do judiciário se ocupa das execuções fiscais, do processo que o Estado não consegue conscientizar ou colocar no imaginário social que sua política fiscal está correta para a construção da infraestrutura, da saúde e das demais políticas públicas. O Brasil chega, dentro desse contexto geral, sai do 4º lugar do sistema de país com maior nível de encarceramento para 3º lugar. Aqui eu não estou discutindo se prendemos muito ou se prendemos pouco, mas uma coisa é certa, prendemos mal. Porque o número de vagas, em termos de política de encarceramento, não condiz com o número de pessoas que estão sendo encaminhadas para o regime prisional. Alguma reflexão precisamos fazer. Temos hoje mais de 700 mil presos. E temos hoje aproximadamente 370 mil vagas. Alguns dizem que isso daí é só o sistema carcerário do regime fechado. Coloque, sim, o regime aberto. E durma com o barulho de que, além desses 368.049 vagas, tem que comportar 40% de 700 mil no regime de presos provisórios. A taxa de ocupação no sistema brasileiro chega a quase 500% no estado do Amazonas, senhores, dados do DEPEN.
dados do CNJ. E qual é a massa desse sistema de encarceramento? Tráfico de drogas, 28%, roubos e furtos, 37%, homicídio, 11%, armas, 8%, receptação, 2%. Ou seja, o direito penal tradicional, e que não pode ser o direito penal do inimigo, que tem que ser o direito penal dos fatos. Prende pobres, negros, 64%, jovens entre 18 e 29 anos, 55%, e com fundamental incompleto, 75%. Uma massa de analfabetos ou analfabetos funcionais. Homens, 92%, mulheres, 6%. E temos mais de 140 mil pessoas em prisões domiciliares. E o pior, mais de 500 mil mandados de prisão não cumpridos. Portanto, examinar a macrocriminalidade não é examinar descontextualizado de um cenário de 109 milhões de processos, não é descontextualizar de um cenário de 700 mil presos no sistema carcerário. Isso diz respeito a nós, sim. Seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, que hoje cuida de presídios federais, e que é um dos temas tão alarmante dentro do combate à macrocriminalidade, esses dados fazem com que a gente reflita qual o papel do direito penal hoje, sem que esse direito penal se transforme o direito penal do inimigo. Mas, ao mesmo tempo, reafirme sua função autônoma, reafirme sua função de buscar apenas fragmentos da própria sociedade, deixando que os outros ramos resolvam também os conflitos, e, ao mesmo tempo, esse direito penal convive com aquilo que o ministro Barroso, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fala na sua última obra, Judicialização da Vida. E aí o ministro Barroso vai mais além, eu não chego, né, porque eu sou, tal como o ministro Noronha, um juiz mais tradicional, em que entendo que a construção do judiciário ela deve se fazer basicamente com o alicerce do princípio, sobretudo no direito penal, da legalidade estrita, e que os avanços interpretativos devem seguir dentro dos métodos de interpretação existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Mas o ministro Barroso recorda a evolução do direito constitucional nessa obra primorosa dele, em que depois ele examina 5 ou 6 precedentes do Supremo Tribunal Federal. A década de 80, a força normativa da Constituição, a afirmação da doutrina da efetividade, a década de 90, a normatividade de princípios e métodos de interpretação no Brasil, os anos de 2000, a Constituição assumiu o centro do sistema jurídico com um catálogo imenso de direitos fundamentais, e a década de 2010, o processo de judicialização. Aquilo que nós chegamos, não só no aspecto quantitativo, mas no aspecto qualitativo, porque o quantitativo acabei de mostrar, o qualitativo no âmbito penal e no âmbito civil, seja em função dos problemas que chegam ao judiciário, que, na verdade, o judiciário não está preparado exatamente para atender e resolver aqueles conflitos, verdadeiramente resolver conflitos, e não formalmente resolver processos. Isso faz com que, efetivamente, a gente pense na fronteira direito e política. E o ministro Barroso, nesse tema, ele cita 3 funções do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário. Uma função contramajoritária, uma função iluminista e uma função que ele chama de representativa, quando a sociedade não consegue seguir nas suas postulações pelo sistema político tradicional, o judiciário acaba assumindo essa função
de representação pelo critério da argumentação. Eu trago essa discussão do ministro Barroso, mas muito mais aqui, função iluminista, representativa e contramajoritária. Contramajoritário, o judiciário invalida atos do poder de outro poder, as cortes atendem à vontade da maioria não acolhida pelas instâncias representativas, e a iluminista, as razões humanitárias, fazem com que o judiciário tente avançar dentro das conquistas civilizatórias. Isso que ele chama de constitucionalismo global. Mas isso tudo tem a ver com judicialização e ativismo. Por que eu chego a isso? Porque, para chegar na macrocriminalidade, é preciso mudar, como dizia Camões. É preciso buscar novas qualidades. Mas buscar novas qualidades, nós temos um preço. A sociedade americana teve ativismo retrógrado. Teve ativismo que não foi um ativismo iluminista, como diz o ministro Barroso. E é preciso que nós recordemos a nossa carta como uma carta de direitos, um catálogo de direitos fundamentais, que nós reconheçamos a necessidade de ter uma interpretação de do juiz que sai do seu gabinete e que também convive com o tecido social e aplique isso dentro dos métodos de interpretação possíveis, a ampliação do acesso ao judiciário, que se tornou um canal de postulação de demandas sociais, e, sobretudo, a superação do conceito de igualdade formal. Quando eu falo isso, em função até mesmo das ações afirmativas do Estado. Isso faz com que a gente vá ao direito americano e recorde, para que tenhamos mais calma na construção dessa postura mais proativa, que é fundamental, mas tenhamos cuidados, porque também o ativismo americano reconheceu a ilegitimidade de dependentes de escravos, livres ou não, para litigarem no sistema federal de justiça no passado. O ativismo americano também considerou inconstitucional a lei que limitava a jornada de trabalho na década, até a década de 30. Somente no final de 30 para 70 é que podemos falar em ativismo progressista, com o fim da segregação racial nas escolas e também com a relativização do próprio direito de propriedade. Eu estou apenas citando esse dado, não como crítica, mas para mostrar como esse exemplo do direito americano serve para que a gente possa refletir de como tratar a nossa jurisprudência em face de um fato novo, que não é tão novo, que já vem de algum tempo, que é a macrocriminalidade. Portanto, o ativismo interpretativo, legislativo e executivo. O interpretativo é a questão da execução provisória da pena a partir da segunda instância, e não a partir do trânsito em julgado. Ou até mesmo a prisão domiciliar daquelas mães, que a gente tem uma norma referente às mães com filhos menores de 12 anos, no artigo que alterou o Código de Processo Penal, ou as mães gestantes, mas que, por extensão também, nós vamos às mães com filhos portadores de necessidades especiais. Ou ativismo legislativo, quando a gente pensa na greve dos servidores públicos, e que foi preciso dizer que esta greve, se existente, não pode desgarrar da própria lei que existe em matéria de greve dos trabalhadores em gerais. Ou o ativismo executivo, que é o mais comum, que é aquele que interfere, de uma certa forma, nas políticas públicas. Portanto, um fenômeno tão interessante para a nossa jurisprudência, para o realismo jurídico, aquilo que nós chamamos de realismo jurídico, ele é um fenômeno que tem duas facetas. Nós já vimos que pode também levar à desconstrução de uma sociedade permeada pelo princípio da legalidade e de uma sociedade que separa também os poderes constituídos do Estado.
E isso tem características. E isso tem um outro lado, que é a autocontenção, que é a contraface do ativismo, que é importante para essa análise da macrocriminalidade. É a contraface que pressupõe a atuação limitada do julgador e que envolve, nessa perspectiva de um outro extremo, a não aplicação da Constituição em situações sem previsão expressa, a adoção de critérios rigorosos para a declaração de inconstitucionalidade, a não interferência em políticas públicas e a deferência ao legislador no caso de omissões legislativas, tal como era a interpretação dos mandados de injunção anteriormente. E muitas objeções a esse ativismo. Eu apenas toco para poder chegar, finalmente, na macrocriminalidade. O direito penal, que nasceu como direito penal do fato, e assim deve permanecer, se depara com uma realidade dentro do seu âmbito de atuação, que é uma realidade de corrupção endêmica. É uma realidade de construção de um Estado paralelo. E esse direito penal ele tem que ter interpretação que faça, com o auxílio do direito processual penal, a desconstrução desse fenômeno que causa 109 milhões de processos no judiciário brasileiro, que causa um sistema carcerário de 700 mil pessoas dentro de um número de vagas menor do que 400 mil. Daí porque a existência do crime organizado é uma demonstração de um poder paralelo não legitimado pelo povo, que ocupa lacunas deixadas pelas deficiências do Estado democrático de direito e demonstra a falência do modelo estatal de repressão à macrocriminalidade. E muitos poderiam dizer, mas esse modelo ele vai ao encontro daqueles 3 princípios de justiça restaurativa e de resgate dos direitos humanos. Vejamos o que diz o promotor italiano Zuccarelli. Muitos não se deram conta de que o crime organizado é tão perigoso quanto o terrorismo, porque distorce o mercado, aumenta a riqueza de poucos e a pobreza de todos os outros. E, terceiro, atenta contra os direitos humanos. Portanto, interessa, sim, esse tema dentro daquele tripé do primeiro slide. Se a segurança não é garantida, direitos fundamentais à vida e à liberdade estão ameaçados. Lógico que, na macrocriminalidade, nós estamos trabalhando com um sistema hierarquizado, tal como no Estado, nosso Estado, com uma comunicação interna restrita e crimes cibernéticos que nem nós, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, magistrados de primeiro e segundo grau, ainda sabemos lidar, porque mexe até mesmo com o conceito de territorialidade. Estamos diante de um poder onde o lucro econômico e o poder econômico é extraordinário. Estamos num poder paralelo de proteção ao criminoso e às famílias que o cercam. Lembremos da máfia italiana, da camorra italiana, dos movimentos no México e no Brasil, com um quadro alarmante. Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, terceiro comando da capital. São Paulo, primeiro comando da capital, que já está em ramificações nas 27 unidades federativas, na Bolívia e no Paraguai. E a família do Norte, lá em Roraima, no Amazonas, no Rio Grande do Norte e no Pará. Portanto, minha mensagem é otimista, sim, porque hoje nós temos 3 instrumentos legislativos extraordinários e que, dentro do ordenamento jurídico, poderemos, sim, construir um Estado de direito que combata a macrocriminalidade e que combata a corrupção endêmica. Falei da corrupção endêmica e os crimes cibernéticos. E tudo isso aliado a um outro fator que a nossa legislação nos dá, que é a mudança de paradigma. Nesses casos,
não só nesses casos, mas em alguns outros, mais importante até do que a própria prisão, é deixar o criminoso sem os ganhos decorrentes de sua atividade ilícita. E aí a legislação já autoriza sequestro e confisco. Eu estou falando sobre isso para chegar na jurisprudência do STJ em 4 pontos. Neff tocou em vários, o queridíssimo Neff tocou em vários, mas eu toco em 4 pontos que, na minha opinião, é uma mudança interpretativa dentro do Superior Tribunal de Justiça e do Judiciário como um todo, reflexo daquelas 3 leis, reflexo de outras leis que alteraram o Código de Processo Penal e nos limites do, se é que se pode chamar, do ativismo que constrói e que ajuda a construir uma sociedade democrática, a começar pela segregação cautelar. Não precisamos usar o clamor público, não precisamos usar o sentimento íntimo de uma sociedade para enquadrar a macrocriminalidade na segregação cautelar. Hoje mesmo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reafirmam dia após dia a possibilidade de segregação cautelar para interromper as ações de organizações criminosas, e isso justificando a segregação cautelar. Portanto, o tripé do artigo 312 do Código de Processo Penal satisfaz, sim, a nossa atuação excepcional, porque será sempre excepcional, de que é a privação da liberdade. Seja numa perspectiva de gravidade concreta do delito, seja na perspectiva de modus operandi, de periculosidade, de possibilidade de reiteração, de ordem econômica, sim, porque isso foi uma alteração legislativa. E, por isso, eu reafirmo, tal como o Neff, eu, como presidente da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Neff, presidente da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, e amanhã vocês terão o melhor do que nós, que é o colega Rogério Schetti, nosso presidente da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Foram 120 mil processos julgados em 2017. Desses 120 mil, estou aproximando, né, tem uns quebrados, a nota de Rogério é bem esclarecedora. Tivemos um nível de exame de habeas corpus, em que mais de 20% dos habeas corpus foram, sim, concedidos. Mas, como diz Neff, a nossa prestação jurisdicional não se faz com condenação ou absolvição, mas se faz com justiça. Seja para absolver, seja para condenar, é o nosso papel enquanto justiça. Mas, voltando à jurisprudência do STJ, eu recordo a segregação cautelar, eu recordo o instrumento da colaboração premiada, que, aos poucos, e assim deve ser a construção da jurisprudência, está formatando uma verdadeira, um verdadeiro entendimento do judiciário brasileiro a respeito desse instituto novo e tão importante, que, na verdade, é um meio de prova e que deverá passar pelo crivo do contraditório e deverá ser confirmado por uma instrução. Isso faz parte das garantias constitucionais e isso faz parte das garantias processuais do nosso Código de Processo Penal. Mas, efetivamente, os precedentes do Supremo e do STJ têm validado esse instituto. E temos precedentes, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, reafirmados no STJ, no sentido de que a invalidação formal da colaboração premiada está limitada ao delator e ao Ministério Público. E o delatado pode questionar e fazer o que quiser com a informação dada na delação, na defesa de sua liberdade, na defesa de seus direitos. O terceiro tópico é o tópico das provas. Hoje tivemos
uma lembrança tão importante de infiltração, de interceptação ambiental, mas eu recordo a nossa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de interceptações telefônicas, né? Uma lei do século passado, em 1996, e que hoje já começa a dar sinais de efetividade e resultados dentro da persecução penal. Portanto, minha análise ela é muito positiva. Sim, nós estamos aos pouquinhos, e assim deve ser, construindo uma sociedade melhor. Busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, hoje o tema do momento, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, na área civil, reconheceu o poder da Receita Federal de quebrar sem necessidade de autorização judiciária em função da lei complementar, e hoje a discussão é se pode haver compartilhamento ou não com o Ministério Público. Em função do direito penal que estudamos, do direito penal, do processo penal que estudamos, nós temos alguma dificuldade inicial em função da legalidade estrita. Mas tem tantos argumentos contrários e que, a favor do entendimento do Ministério Público, e que hoje o Supremo Tribunal Federal afetou ao plenário, o ministro Dias Toffoli, a matéria, e que, em breve, com certeza, teremos uma solução. A 6ª turma do STJ, nessa matéria, com ressalva de pessoal de quase todos os membros da 6ª turma, em sentido contrário, acolheu o entendimento de que é lícito, legítimo e constitucional o compartilhamento do dado do fisco para o Ministério Público. A 5ª turma ainda reafirma a jurisprudência até então existente, em razão do princípio da legalidade estrita. Mas esse é um tema que, efetivamente, a contribuição de ambos e os argumentos de ambos, ele é muito importante, especialmente na macrocriminalidade, porque isso vai ser importante para a validação ou não de processos referentes à criminalidade como um todo e, especialmente, na macrocriminalidade, já que já vimos que, dentro desse contexto, não há outro aspecto tão relevante quanto o lucro econômico decorrente dessas organizações criminosas. E os crimes cibernéticos, que eu já toquei com vocês e que a gente já percebeu que estamos ainda engatinhando para construir uma jurisprudência adequada à realidade. Não adequada ao que alguns querem, mas adequada à realidade fenomênica, aos fenômenos da sociedade decorrentes daquilo que se chama 5ª gerações de direitos fundamentais, o sistema virtual, os direitos fundamentais decorrentes desse processo de globalização no modelo do sistema virtual. Isso faz, efetivamente, que a gente toque como último aspecto a questão, dentro da macrocriminalidade, da transferência de presos para estabelecimentos federais. Nós já vimos aqui que trabalhamos com uma macrocriminalidade decorrente de corrupção endêmica, mas também trabalhamos com muitos aspectos oriundos da Justiça Federal e da Justiça Estadual, que decorrem e que constroem facções criminosas, e que isso, evidentemente, vem ao encontro da Lei 11.671, que criou o sistema fantástico de presídios federais para retirar os líderes e os coordenadores dessas facções daquele ambiente de uma forma provisória, mas nem sempre é provisória, porque já temos casos de que dessas pessoas cumprindo pena em estabelecimentos prisionais federais, e a jurisprudência do STJ, embora teoricamente alguns de nós ressalvemos a nossa posição, acolhemos as dificuldades da Justiça Estadual nesse contexto e prestigiamos, sim, a palavra daquele juiz que está exatamente coordenando um estabelecimento prisional estadual, e que sabemos que não é fácil. E, dentro desse tema, temos o sistema de rodízio possível dentro dos 5 presídios federais, agora o 6º com Brasília, e a jurisprudência do STJ, nessa matéria, ela já está bem consolidada e acho que constrói, sim, e contribui
dentro desse tema da macrocriminalidade. Portanto, senhores, desculpe se trouxe um tema, eu sou um juiz generalista, né? Fui juiz mais de 2 décadas na Justiça Federal, juiz de direito, portanto, não sou um especialista na área penal, né? Mas estou na área penal, mas isso faz com que eu me sinta, efetivamente, depois de ter chegado ao Superior Tribunal de Justiça, de rever os dramas humanos decorrentes da macrocriminalidade, das consequências dessa macrocriminalidade na Justiça Estadual, e que são, efetivamente, muito impressionantes, dramáticos. Vamos usar a redundância. São exatamente dramáticos, porque dizem respeito à própria convivência social. Não é aceitável que alguém morra num morro do Rio de Janeiro e que um parente vá a este morro e este parente, para resgatar o corpo de seu familiar, precise ter autorização do chefe da facção. Isso acontece. Isso apenas para que a gente possa perceber não só o trabalho louvável dos colegas que trabalham nas operações Lava Jato, Zelotes e tantas outras da Justiça Federal, mas o trabalho extraordinário realizado pela Justiça Estadual nessa relação impressionante de drama humano, e que diz respeito e que é consequência da macrocriminalidade. Portanto, sou um juiz otimista, sou um juiz que acredito na mudança dentro da ordem jurídica, na mudança dentro dos métodos de interpretação do próprio direito, e resgato Camões, para concluir: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Portanto, as Minas Gerais, eu resgato esse carinho e digo, tal como Guimarães Rosa, mineiro, que o real, na verdade, não se dispõe para nós no momento da entrada nem da partida, mas sim no momento da travessia. Parabéns aos juízes estaduais, aos membros do Ministério Público estaduais, aos membros do Ministério Público Federal, aos juízes federais, pela bela travessia que estão tendo nesse tema tão novo e tão delicado, que é o tema da macrocriminalidade. Muito obrigado. Eu